Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite. Estão me ouvindo agora. Até eu estou ouvindo. Boa noite. Bom, o nosso tema de hoje, então, vai projetar aí, é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que... me prendi aqui. Então, nós iremos falar sobre o próprio Evangelho com com o auxílio de alguns outros livros que vão facilitar aí o nosso entendimento prático daquilo que nós estaremos falando em relação ao Evangelho. Se vocês virem exatamente o texto a que nós vamos nos referir, ele é um texto bem pequeno. E, por isso, nós vamos recorrer, então, a algumas outras obras que vão nos auxiliar, então, na compreensão. Então, nosso título está projetado aqui, é do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E o objetivo é nós falarmos sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Na verdade, é buscar novamente aquela lógica de reflexão, né, de que o próprio Jesus se utilizou, de mostrar alguns exemplos para que nós possamos programar aí, de alguma forma, o nosso futuro, né? Se nós vamos falar sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, a lógica, na verdade, é nós pensarmos como que nós estamos preparando o nosso futuro na erraticidade, né? Essa é a lógica. Então, para isso, nós fomos pensar alguns exemplos em algumas obras que facilitam, então, o nosso entendimento, além do Evangelho, aonde mais nós podemos buscar. E nós podemos observar que a lógica da doutrina espírita, obviamente, acompanha aí a lógica de ensinamento, a lógica da pedagogia do Cristo, né? Ele ensinava para a gente, buscando os exemplos do cotidiano, para que nós pudéssemos nos observar de alguma forma naquelas situações e projetar o que nós faríamos ou como nós deveríamos agir se nós estivéssemos na mesma situação. E aí, a lógica da doutrina espírita, obviamente, encaminhada e orientada pela própria, não, tanto pela lógica, pela pedagogia do Cristo, quanto pelo próprio, né, no ditame ali dos caminhos da doutrina, nos mostrou mais ou menos o mesmo caminho, a partir do momento que os médiuns passam a trazer a mensagem dos espíritos, falando não só do que acontece, né, na vida cotidiana, no futuro mais imediato, quanto o que acontece exatamente na erraticidade ou na vida espírita depois, né, que nós deixamos o corpo físico. Então, para buscar esses exemplos, nós fomos numa obra da Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, no próprio Céu e Inferno, que traz vários exemplos, né, a respeito disso, do que acontece com cada tipo de espírito em função da sua, né, dos seus ganhos, aí, da sua evolução espiritual. E numa obra do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que também nos traz alguns exemplos importantes para a nossa reflexão. Então, eu vou pedir para o nosso companheiro passar um slide. Eu vou descer, porque fica mais fácil para eu poder ler com vocês, porque eu não estou com a tela aqui. Pode passar um, por favor. Então, começando, abrindo lá o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item diz, nesse capítulo 3, o título é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e então diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. E é fato que todas as características, então, dessa nova morada
com o tempo, foram sendo descortinadas para nós, né? E aí, quando Cristo fala isso, não turbe o vosso coração, né? Eu já vos tenho dito e direi ainda mais e tal. É realmente uma promessa de tudo que aconteceria, né, no desenrolar aí da história do nosso conhecimento cristão e do nosso amadurecimento em relação às questões do espírito, né, da nossa vida imortal. E aí nós vamos ver, então, nos exemplos das obras literárias, o que de fato acontece, né, quando ele vai para nos preparar o lugar. Pode passar mais um, por favor. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Fato, né? Com a passagem do Cristo pela terra, deixa a ele todos os seus ensinamentos. Ao longo do tempo, nós vamos tentando compreender de forma mais profunda isso. Ele deixa numa linguagem que dificulta a adulteração do texto, né, para que nós pudéssemos nos debruçar ainda sobre ele, sobre esse texto, né, durante algum tempo, a fim de compreender o que de fato continha aquelas palavras. Né, alguns dos que caminharam com ele também foram como grandes aí missionários e propagadores dessa mensagem, falando um pouco mais sobre isso. E depois de um tempo, já com a nossa maturidade aí um pouco mais refeita, mais organizado o nosso próprio conhecimento, ele retorna de alguma forma, né, através dessa doutrina, nos mostrando e falando um pouco mais sobre essas questões, né, como nos prepararmos para esse retorno, né, para esse retorno ao mundo espiritual, para essa aproximação cada vez maior dessa personalidade, né, que é esse nosso mestre e o nosso irmão, de quem de fato nós podemos estar cada vez mais próximos à medida que nós compreendemos essa mensagem, né? E isso é algo que conseguimos com o passar do tempo, né, e o amadurecimento, então, do nosso conhecimento e, principalmente, com o nosso comprometimento com esse entendimento e com as transformações que esse conhecimento nos exige. Né? A partir do momento que nós tomamos conhecimento de tudo isso, e principalmente das consequências das nossas escolhas do presente, nós nos tornamos cada vez mais responsáveis pelos atos e pelo nosso futuro. Né? Um dos textos que nós vamos ver aí mais à frente, eu fui fazendo alguns recortes, né, para que a gente pudesse compreender de forma rápida qual era a mensagem dos Espíritos, mas só adiantando um pouco, lá no último texto que a gente vai ver, que é justamente Entre a Terra e o Céu, o orientador espiritual do André Luiz fala que há grande responsabilidade cada vez que nós nos envolvemos principalmente com as atividades que nos colocam em relação direta com o mundo espiritual. Que atividades são essas? Né? As nossas atividades cotidianas, né? Porque nós estamos aí cercados por uma nuvem de testemunhas, porque em alguns momentos nós estamos fazendo as nossas preces, né? Fazendo alguns pedidos relacionados ao que nós julgamos necessário para a nossa caminhada espiritual de ascensão, e outras vezes, movidos por sentimentos não tão nobres, né, invocamos aqueles outros que têm uma vibração mais próxima com a nossa e não tão elevada, que nos ajude de alguma forma nos nossos intentos, sejam eles de que natureza for. Então existe grande responsabilidade nesses nossos atos cotidianos, por isso que o Evangelho nos chama a orar e vigiar, né? Porque temos também que vigiar aí quais são os nossos desejos, quais são as nossas filiações, né? Quem nós chamamos para estar conosco, caminhando aí na nossa vida cotidiana. E esse texto também nos traz a reflexão de que nós preparamos, né, no nosso dia de hoje, o nosso dia de amanhã no mundo espiritual. Se nós hoje nos envolvemos com o trabalho da Casa Espírita, se nós nos envolvemos com essa causa, se nós nos colocamos à disposição para o trabalho, como nós vamos ver o exemplo hercúleo da Ivone Pereira,
fatalmente, depois dessa experiência aqui, depois que desencarnarmos, já que temos esse hábito adquirido, continuaremos trabalhando, servindo, né, sendo úteis da mesma forma. Se isso não é um hábito, se essa não é algo que nós façamos com prazer, dificilmente nós estaremos envolvidos nesse ambiente quando deixarmos o corpo físico. Porque às vezes a gente tem esse desejo, né? Eu queria tanto estar numa colônia espiritual, fazer isso, fazer aquilo quando eu desencarnar. Mas você não faz hoje, né? Depois também não haverá essa sintonia. Por isso que os diferentes estádios da alma na erraticidade dependem das construções que nós fazemos na nossa vida presente. Passa mais um, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Acho que aqui nós já temos um exemplo. Bom, então o item 2 fala o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, se nós hoje estamos num mundo de provas e expiações, aspiramos a um mundo de regeneração, nós hoje começamos a construir essa passagem, né? Nós começamos a construir essa possibilidade de ir para um mundo melhor, já que essas diferentes moradas têm relação com os diferentes estados, né, de cada um de nós, das nossas conquistas. Mas esse é um ponto. Um outro ponto que esse texto nos traz é justamente as moradas de nós, espíritos, nesse processo de transição, dizendo que essas moradas têm total relação com o mundo que nós trazemos internamente, com esse mundo que nós construímos internamente e com ele nós caminhamos quando deixamos o corpo físico, né? Então, transportamos essa morada que já existe na nossa mente, no nosso coração, para onde quer que nós estejamos indo. Pode passar o próximo. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então, se esse mundo que nós trazemos internamente é um mundo venturoso, essa morada terá relação com toda essa aventura, né? Isso que nós estávamos falando, o trabalho na casa espírita, o trabalho no mundo espiritual. Se esse mundo que nós trazemos internamente já é um mundo de alguma forma desgraçado, como ele diz ali, pelos nossos sentimentos, pelos hábitos que nós trazemos, por aquilo que nós construímos no nosso cotidiano, essa vivência no mundo espiritual vai ter relação com essa construção presente. Então, conforme se ache o espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, conforme esse estado que nós construímos hoje, na vida cotidiana, variam ao infinito as possibilidades de vivência no mundo espiritual. E essas vivências vão ser carregadas de todas essas sensações, né? Como ele fala ali, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Pode passar mais um. Então, observando o que nos diz, entre outras coisas, né, esse livro é um livro repleto de exemplos, nós pensamos dali um exemplo para caracterizar essa última frase aí que nós lemos. Dependendo da constituição mental, aí, né, do patrimônio do espírito, variam ao infinito as sensações, as percepções, as experiências. Então, vamos a um exemplo. Pode passar o próximo. Ela começa a narrar, então, um momento em que ela é convidada a ir à casa de um primo dela, que se encontrava muito doente, e ali, como era de praxe, ela continua fazendo os trabalhos dela de psicografia. Nesse momento, ela psicografava o livro Nas Voragens do Pecado. Então, toda noite ela trabalhava naquilo ali,
Mas, como característica da médium, né, de mediunidade complexa que ela trabalhava também durante o sono. Então, nesse caso especificamente, havia uma situação ali que envolvia alguns espíritos, mais de um, mas com um especificamente, ela trabalhou por mais de 2 meses, num processo contínuo, paulatino de evangelização. Ela foi dada para ela essa tarefa, que ela narra em algum momento, que foi uma das mais difíceis que ela enfrentou ao longo da sua vida, de trabalhar com esse espírito diariamente. Todas as noites, ao adormecer, em desdobramento, ela se encontrava com ele e travava uma série de diálogos que nós fomos fazendo alguns recortes ali. E ela mesma fala, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz. Em algum momento ela se questiona por que essa dinâmica de trabalho, dessas conversas repetidas e não a ação direta da espiritualidade, retirando aquele espírito daquele ambiente, dada a condição em que ele se encontrava. E ela mesma chega a conclusões de que era muito importante todo aquele processo de doutrinação. Ela apresentou àquele espírito o Cristo durante 2 meses, até que ele realmente reconhecesse a importância daquela figura e começasse esse processo de aproximação. E ela vai devagarinho, né, trabalhando com ele isso, para que ele possa compreender aquela situação em que ele se encontrava. Passa mais um, por favor, que a gente vai ver a história. Então, aí mesmo. Então, pelo ano de 58, um parente meu, a quem nessas páginas tratarei pela inicial de C, adoeceu gravemente, declarando os médicos consultados tratar-se de úlcera do duodeno. E ela realmente percebe que havia, de fato, uma enfermidade física ali. Mas ela narra, chamada que fui ao estado de Minas Gerais, onde então me encontrava, do estado de Minas Gerais, onde então me encontrava, a fim de auxiliar no tratamento do doente. Logo de início, constatei, por minha vez, que além da enfermidade física, que realmente, como estava lá o diagnóstico médico, existia enfermidade física, existia ainda, na pessoa de C, as influências psíquicas deletérias de 2 entidades desencarnadas, sofredoras, agravando-lhe o mal, as quais eu distinguia facilmente, através da vidência, detectando-se, de preferência, no próprio aposento particular de ser uma delas, com a particularidade de se deixar ver deitada no assoalho, sobre uma velha esteira e um travesseiro roto e ceboso, sem fronha e coberto por uns miseráveis restos de cobertor. Tratava-se a segunda entidade do espírito suicida de um primo de C, por nome Adão. Então, através da vidência, ela chegando naquele ambiente, em algum outro momento, ela narra que ela conseguia perceber todo o ambiente criado pela mente desse espírito, que se apresentava, inclusive, para ela dessa forma: roupas rotas, deitado lá numa esteirinha, né, em situação bem precária, né, era o que ela conseguia perceber. E aí, em tantas outras obras de Ivone Pereira, ela vai nos mostrando essa dinâmica do mundo espiritual, né, e como que nós traçamos e determinamos para nós mesmos a nossa forma de apresentação. Né? Nós ditamos, traçamos os nossos trajes, a forma como nos apresentamos, porque é aquilo que nós trazemos. Né? E é dessa forma, então, que ela fala, ele se deixava ver dessa maneira, e ali deitado, então, naquele assoalho. Então, já por essa aparência e por essa descrição, percebe-se ali o problema. Né? Ele estava, inclusive, no quarto daquele senhor, que era o primo dela, e claro que a influência, então, espiritual dessas 2 entidades, um suicida e o outro nessa situação nitidamente deplorável, né, apesar de não saber exatamente o que, tinha também uma influência sobre a saúde daquele senhor. Pode passar o próximo. O meu parente C residia numa casa recém-adquirida no Rio de Janeiro, então ela estava em Minas, foi chamada para o Rio de Janeiro.
Casa que fora reformada pelo anterior proprietário, que por isso mesmo tomara aspecto assaz agradável. Essa casa, no entanto, fora erguida em terreno onde existira um casebre, sendo este demolido para a nova construção. Então, ela entrava numa casa novinha, né, que tinha sido construída por aquele senhor, onde anteriormente havia existido um casebre que já tinha sido demolido para a construção dessa casa. Pode continuar. Pode passar mais um? Na ocasião, isso em 58, Charles, que era um orientador dela, incumbiu-me, portanto, de uma das tarefas mais difíceis que me foi dado realizar, principalmente porque seria ação exercida em um estado de transe mediúnico no plano espiritual e não no terreno. A gente já tinha falado. Pode passar? E aí, ela fala, né? Uma vez transportada ao estado de espírito semi-liberto, vi que desaparecera a casa atual e, em seu lugar, via-se apenas um terreno com um casebre construído em adobes, que são os tijolos antigos, né, os tijolos grandes, cobertos de telhas velhas, com janelas minúsculas sem vidro e portas muito toscas de tábua grosseira e chão de terra batida. Então, como espírito semi-liberto, ela tinha uma outra visão, completamente diferente do que a visão com os olhos materiais, né? A casa, de fato, em que ela entrava fisicamente, era uma casa novinha, porque o antigo tinha sido demolido e era tudo novo, e uma casa muito agradável. Mas a construção feita por aquele espírito sofredor que permanecia ali era de todo um ambiente completamente diferente. E um ambiente que refletia aquela condição do espírito que ela via, né? Ela via um espírito deitado no chão, numa esteirinha de palha e tudo mais, e a casinha, o entorno do terreno, tinha todas as características daquele espírito e das projeções que ele fazia. E ela refletia, de fato, a vivência anterior dele. Por isso que, em algum momento, quando a gente escuta que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração, a gente pode fazer essas conexões, né? Aonde, de fato, está o nosso tesouro, a nossa atenção? Está nas nossas coisas, na nossa casa, naquele tudo bonitinho que a gente construiu ao longo de tanto tempo? Isso deve ser alvo da nossa atenção para que nós possamos viver bem no ambiente onde nós estivermos. Mas, se esse apego se torna excessivo, ou se esse cuidado se torna apego, talvez, mesmo depois que deixarmos a matéria, continuemos ligados a essas coisas, se ali, de fato, estiver o nosso coração nessa amplitude de guarda, né, de apego, de cuidado excessivo, né, se o nosso coração, nosso sentimento maior estiver ali. Pode passar o próximo. Mas aí a gente precisa entender por quê, né, que ele, então, mantinha e reproduzia todo esse ambiente. Pode passar. E aí ela começa a perceber as características do ambiente. Então, ela vai dizendo que tinha uma horta, que tinha umas galinhas e tal, e ela vai percebendo, o chão era de terra batida, e continua falando. Então, ela percebia várias coisas, e também que o habitante do casebre fora dado à prática de magias, de macumba, como vulgarmente é conhecida a dita prática no dialeto popular brasileiro. Então, ela percebia todas as características do ambiente, as coisas permaneciam quase que como no mesmo lugar, da mesma forma. E ela percebia, inclusive, os hábitos que ele tinha, para ver como que aquilo estava tão concreto, né? E aí ela continua dizendo... Então, quem era aquela pessoa que morava ali? Ela descreve um negro ainda moço, ou o seu espírito corpulento, simpático, cuidava das ervilhas com muita atenção, amarrando-as com tiras de imbir às estacas. Então, ele amarra com uma palhinha ali as estacas, as ervilhas. Usava uma camisa branca andajosa, calças escuras,
com muito uso e sujas de terra, chapéu de feltro, velhíssimo, e tudo oferecendo visão de extrema pobreza e decadência. Os pés descalços, inchados, como que atacados de elefantise, enquanto o corpo reluzia deformado pela inchação. Então ela percebia que doente, né, provavelmente ele tinha desencarnado naquele ambiente. Muito pobre, né, toda aquela sua dinâmica, mas à frente ela descreve ainda outras características corporais que levam a entender que, em função de uma doença de longo curso, ele adoeceu, né, e desencarnou ali naquele ambiente. E ainda, tempos depois de que aquilo aconteceu, vejam que era um outro momento, a casa já tinha sido demolida, já tinha construído uma outra, ele permanecia naquele mesmo ambiente, vivenciando aquela mesma rotina. Ela o encontra ali naquela esteirinha e amarrando as suas estacazinhas, a sua ervilha e tal, né? E aí vamos seguir então para ver o que mais que acontece. Pode passar mais um? Bom, e aí ela então recebe a incumbência, né, nesses termos. Entrego-te este pobre irmão, para que o consoles nos teus infortúnios, instruindo nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ainda aprecia pela aquisição de bens espirituais. Podes fazer isso, faz-o e serás auxiliadas. Então, durante 2 meses se segue essa conversação amistosa. Então, ela se aproxima, puxa um assunto e vai, de tempos em tempos, voltando cada noite a conversar com ele, até que ela, através dos mentores, ela sabe o nome dele, e ela começa a se oferecer para ajudar. Pedrinho, posso te ajudar com essas espigas de milho? E eles vão travando uma conversa. Então ele começa a dizer para ela que, apesar daquele aspecto de pobreza, algumas coisinhas ela ainda percebia no lugar, ainda percebia bem cuidadas. Ele começa a dizer que pouco tempo depois que a esposa faleceu, ele também ficou doente, ele trabalhava ali, ele tinha a horta, ele tinha as galinhas, ele servia e vendia os seus produtos, então da sua horta, ele trabalhava e tudo mais. Mas ele foi ficando doente, e com dificuldade, então, de trabalhar. Mas ele precisava se alimentar. Então, ele fala para ela, você está vendo ali, no final da rua, aquela venda? Era ali que eu ia comprar as minhas coisas. E aí, como eu fiquei muito doente, eu já não conseguia pagar certinho, todos os meses, aquilo que eu devia. E aí, com o tempo, eu fui, então, fazendo uma dívida por conta disso, porque eu não conseguia pagar no tempo o que eu devia. Mas eu só devia porque eu estava doente. Mas como eu ia melhorar, em algum momento eu iria pagar. As senhoras que me conheciam a minha esposa, me ajudavam. Às vezes elas vinham aqui, traziam alguma coisa para mim, me ajudavam de alguma forma também, para que eu não devesse tanto. Mas eu fui ficando cada vez mais doente. E daí eu já não conseguia realmente saldar as minhas dívidas. Até que um dia o dono da venda veio aqui, entrou na minha casa e carregou tudo que eu tinha. Eu dizia para ele que eu ia pagar logo assim que eu melhorasse, que eu ficasse bom, mas ele foi impiedoso. Ele carregou tudo que tinha aqui dentro, dizendo que, como eu ia morrer mesmo, antes que eu morresse, ele ia reaver todos os bens, todas as coisas, tudo aquilo que eu devia. As senhoras da rua gritavam, pediam por mim e tal, não para que ele não fizesse isso, mas ele carregou tudo. E aí eu fiquei realmente sem nada. E sem nada, né, sem nada na casa, sem nada daquilo que que foi, né, ao longo do tempo construído e cuidado por ele e a esposa, mais doente ele ficou. E ela vai conversando então com ele, apresentando então para ele o Cristo, dizendo que o Cristo foi alguém que perdoou as maiores atrocidades.
que o Cristo também foi aquele que curou todos os doentes e que o Cristo também poderia curá-lo. Em algum momento ele fala para ela, assim, bastante emocionado, numa daquelas noites da conversa, que, poxa, se ele vivesse no tempo do Cristo, talvez, então, o Cristo pudesse curá-lo, né? Porque ele se apresentava ainda doente e tudo. E ela dizia, o tempo do Cristo é hoje, né? A gente consegue ser curado de todas as nossas doenças, todas as nossas dificuldades no dia de hoje, porque ele ainda está entre nós, e começa a ensinar para ele esse diálogo, né, a prece, a aproximação do Cristo e tal. E um dia depois, mais à frente na conversa deles, enquanto ela vai falando dessas questões, ela vai falando do perdão, ele começa a chorar copiosamente. E fala para ela que ele tentou fazer também magia para influenciar negativamente aquele senhor, para poder se vingar daquele homem lá, da venda que o prejudicou tanto. Mas que o que acontecia era que ele ficava cada vez mais doente e o homem nunca ficava doente, né? E que ele tinha um certo remorso. O que o Cristo iria achar daquela atitude dele, né, querendo se vingar daquele homem e tudo mais? E ela continua consolando. E ao longo do tempo, então, eles vão traçando esses diálogos amorosos e ele vai, de alguma forma, também serenando. E ela fala para ele, Pedrinho, você precisa se cuidar. Você precisa ir para um hospital. Você precisa cuidar dessa sua doença. Eu estou aqui com você, já venho aqui há tanto tempo. Confia, eu cuido da sua casa, eu cuido das suas galinhas, eu cuido da sua hortinha, eu cuido de tudo aqui, pode ir. E ele, não, mas eu tenho que cuidar das minhas coisas. Até porque eu tenho que me restabelecer, eu tenho que ficar melhor e tal. E aí ela narra que ela, inclusive, não conseguiu explicar para ele que ele já tinha desencarnado. Porque seria um choque tão grande, né? Seria uma violência tão grande, que os protetores e os orientadores espirituais foram cercando e intuindo da melhor conversa possível para que, em algum momento, um benfeitor então se apresentasse como alguém mais próximo dele tudo, e que pudesse retirá-lo dali. Mas todo esse processo durou 2 meses de conversas diárias, né, para que ele pudesse concordar em sair dali para ir se tratar, com a promessa de voltar para aquele local em algum momento. Porque mais do que isso não poderia ser dito, né, porque seria algo muito, muito chocante, e era muita informação para ele. Isso nos chama a atenção justamente para onde está, né, a nossa atenção. Para quanto desse conhecimento, né, que a gente já vem adquirindo aqui, efetivamente pode ser ou será levado em conta quando nós desencarnarmos, né? Será que continuaremos atados, então, às nossas ações cotidianas, aos nossos hábitos? Será que, de alguma forma, ficaremos preocupados com as nossas galinhas, entre aspas, com as nossas hortinhas, com as nossas coisinhas e com os bens materiais que ficaram na nossa casa? Será que ficaremos presos aos locais aonde transitamos em função do ódio que trazemos ainda, da mágoa, né, do rancor que ainda trazemos pelas dinâmicas do cotidiano em que nós estamos inseridos? Porque o que prendia aquele homem, né, aquele espírito, aquele lugar, eram essas questões, né? Era ainda o quanto ele se sentia magoado, ofendido, nas situações ali em que ele viveu, que foram realmente situações violentas, né, naquele momento. Mas a incapacidade de superar é o que o mantinha ali, ainda com aquelas sensações, né, da doença, do fracasso nos seus propósitos de prejudicar o outro, né, na sensação da injustiça de tudo aquilo que transcorreu ali naquele ambiente. Pode passar o próximo. Bom, lá no Céu e Inferno, a gente pode ver um outro exemplo com uma característica completamente diferente desse. Então, eles falam lá na parte dos espíritos felizes, Kardec relata o caso desse espírito, que eles mesmos descrevem como um homem de bem, que foi morto por acidente e era conhecido como médium, né? E conhecido médium quando encarnado. Esse senhor,
ele morre por acidente afogado, né? E aí, já que a gente estava falando da Ivone Pereira, a Ivone Pereira narra em uma das desencarnações dela, em que ela se suicidou, como que foi essa dinâmica, né, do espírito se perceber vivo, né, consciente, com o corpo desencarnando ali, vítima daquele acidente, né, daquele afogamento por ela provocado. Então, ela narra a força das águas, a ação dos peixes, o constrangimento quando o corpo é retirado das águas, desnudos, por conta que a roupa, né, foi desfeita, despedaçada, tanto pelos peixes quanto pelo todo o processo ali do afogamento, pelo espírito estar tão ciente, né, tão cheio de vitalidade, naquele momento em que se atira ali as águas naquele momento para se afogar. Então, ela está plenamente consciente, sentindo tudo que acontecia e vivenciando passo por passo daquela situação. Mas esse espírito que morreu por acidente, aí já é uma outra situação, não num caso parecido, que é afogamento, né, isso que tem de semelhante, narra uma situação completamente diferente. Por isso que lá na frente no Evangelho se diz que, em função do estado venturoso ou desgraçado, você tem uma infinidade de possibilidades, né? O Pedrinho estava lá em função do seu estado desgraçado, né, de ódio, de rancor, de mágoa, preso àquele lugar, ainda vestindo as mesmas roupas rotas, deitado naquela esteira e remoendo, revivendo toda aquela mágoa. A Ivone Pereira, a partir do momento que se suicida, né, numa outra encarnação, não como Ivone Pereira, mas aquele espírito, né, num outro momento, descreve minuciosamente, inclusive, a ação dos peixes sobre o corpo. E vamos ver como que esse espírito descreve o seu despertar aí no mundo espiritual. Considerando aquelas características que estavam ali. Pode passar. Que ele era um homem de bem, um espírito, um colaborador, um médium, né, reconhecido como um homem de bem. Então, ele fala assim: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Então, no Céu e Inferno, nós vamos ver várias vezes esse relato, né, da perturbação após o momento do desencarne. Mas ele fala que, então, esse é um processo natural, porque todos os espíritos passam, ele passou por esse processo também, mas ele fala que, com a graça de Deus e com a ajuda daqueles que o cercavam, né, os nossos espíritos amigos, aqueles parentes, familiares, aqueles que nos recebem nesse momento quando desencarnamos, esse momento foi curto e quando a luz se fez, inundou-me, ele fala. Vamos ver o resto. Confia e encontrareis sempre mais do que esperardes. Ele está dando essa comunicação lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e falando, então, de como que foi esse seu despertar. E aí ele dá uma orientação àqueles que estão ali ouvindo. Confia e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? É uma admiração porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. Então ele fala, como falava lá no Evangelho, voltando lá, né, são infinitas as possibilidades, os meios e as coisas que são vistas, as sensações, né, tudo que se experimenta. E ele fala, então, que a luz o inundou, que a gente nunca espera o que virá, porque a gente não tem, né, lembrança ou conhecimento de algo tão bonito. E falando, então, nada existe de material e a percepção se dá de uma maneira completa, né? E aí é uma admiração que não tem palavras para explicar. A alma é quem percebe. Então, resumindo, foi bem feliz o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. A gente está tão feliz, né? Quem quer desencarnar hoje? Ninguém. Nossa, sensacional viver, né? O mundo é tão lindo, a natureza exuberante, verdade, né? Provas da existência de Deus. A gente olha para a natureza, vocês olham aqui o mar, coisa e tal, lindo, né? E o que ele fala é:
se a gente fosse comparar, seria um pesadelo medonho, porque o mundo espiritual é belíssimo, né? Mas vejamos, há várias moradas na casa do Pai. Diferentes estados, infinitas possibilidades, dependendo das características de cada um. Pedrinho continuava naquele casebre, deitado na palhinha e amarrando as estacas de ervilha. E esse espírito narra essa inundação de luz, né, e um mundo maravilhoso a se descortinar de frente, né, à frente dele. Os seres, os amados, né, antigos e tal, que o esperavam ali naquele despertar. Né, e fala que, poxa, aquilo tudo que a gente viveu achando que era tão bom, né, na verdade era um pesadelo medonho, porque tem coisas tão mais belas, né, que é o que ele verifica no momento em que ele realmente toma consciência de si no mundo espiritual. Pode passar mais um. Mais um. Despertai, então ele está falando, né? Como aconteceria? Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede rodeando-vos semblantes adorados, a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte da água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e baloiça. Qual a flor que na fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envoltos no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Então, olha que descrição maravilhosa, né? E olha que contraste enorme. Por isso que lá se fala, existe um infinito de possibilidades de diferença entre uma coisa e outra. Porque as construções que nós fazemos ao longo da nossa caminhada de hoje permite que nós, ou nos direciona para locais diferentes. Então, ele fala que teríamos uma visão imperfeita se pensássemos em algo desse tipo. Todos aqueles que amamos nos esperando, sorrindo, todas aquelas pessoas pelas quais nós choramos ali, de braços abertos a nos receber, envoltos no amor de Deus, como se estivéssemos recém-nascidos, envoltos nos braços maternos. Que imagem bonita, né? Mas isso é construção, né? É um merecimento. Ele era tido como um homem de bem, ele era um trabalhador, né? Então, ele conquistou um despertar dessa categoria. Né? Vamos seguir. Ele ainda fala mais alguma coisa. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Ele fala, isso é só uma visão meio deturpada, né? Imperfeita. Será possível explicar o infinito, aquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Como que eu vou explicar para você alguma coisa que não tem palavras para descrever? Né? Como que eu vou explicar para você alguma coisa que você nunca viu? E sensações que hoje a gente não consegue ter. Né? Ele fala de que sentia com toda a alma, né? Inundando tudo. Então é difícil ter palavras. Então ele fala, eu tentei, mas eu sei que eu não consegui. Pode voltar lá. Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas, amai, pois só o amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Era alguém que trabalhava muito, né, que era tido ali como um homem de bem. Então, o que ele está falando é, se nós desejamos um despertar na espiritualidade com essa profusão aí de emoções, né, com todo esse amor envolvido, né, como a gente costuma dizer, é preciso exercitar isso hoje. Né, e a forma de exercitar é o amor. Né, é trabalhar o amor, é exercitar o amor entre nós, é constituir esses laços, né, porque se ele foi tão bem recebido, foi também porque ele construiu laços de afeto que propiciavam isso. Pode passar mais um. Acho que vamos para o nosso último. Bom, e lá no livro Entre a Terra e o Céu, logo no início, a gente tem que é o desenrolar da história, né? Começa por aí, e é uma situação muito peculiar, muito interessante.
A André Luiz está, então, com alguns outros espíritos nesse processo de aprendizado, né, pelo qual ele passou na espiritualidade. Ele tem ali orientando a ele um Clarencio, né, que era o seu instrutor naquele momento, e eles estão, então, numa conversa. Clarencio fala, naquele momento, sobre a oração. Então, ele está falando sobre a oração, sobre a prece, e aí sobre todas, então, as características, as vinculações que acontecem durante esse processo, como a prece é esse influxo de emoção, de energia e tal, que atinge o alto. E, então, fazendo algumas explicações sobre isso. Pode passar ali para a gente. Então, ele fala, no Templo do Socorro, o ministro Clarencio, então o Templo do Socorro era aquele local onde eles estavam, Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A importância da prece, né, e da vinculação que nós fazemos, então, com os espíritos nesse momento. E ele continua falando, então, sobre esse poder da prece, sobre a energia que movimenta. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma das nossas pupilas do quadro de reencarnação sobre suas diretrizes pede socorro com insistência. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. E aí, eles então começam a vão verificar que situação é essa. Então, é uma situação interessante, peculiar. O André Luiz está lá no mundo espiritual, naquela colônia, naquele local, naquele templo de socorro, estudando sobre a prece, e no meio da situação, chega alguém e fala para o instrutor, olha, nós temos um pedido urgente. Mas ele fala uma coisa importante, esse pedido é de uma pupila nossa que está reencarnada. Então, vamos voltar ao nosso tema, né? Que, na verdade, o nosso tema é do presente e do futuro. Né? É o que nós fazemos hoje para determinar o nosso estado na erraticidade. A gente está vendo aqui uma outra situação. Ela, uma trabalhadora, então, ligada àquele meio, que reencarnou e que mantinha, então, a sua ligação com aquela colônia espiritual, com aqueles trabalhadores, e que, num determinado momento, realiza uma prece tão profunda, né, que chega àquelas instâncias como, e ela fala ali, insistente, fazendo com que aquela situação tomasse um caráter de urgência. Pode passar. A próxima. Numa sala ampla, e aí ele fala então que eles se dirigiram para um local para poder avaliar essa situação. Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. E aí ele explica, temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Então, a pessoa que fazia aquela prece era uma jovem de 15 anos, que partiu daquela colônia espiritual, reencarnou com uma determinada tarefa. Então devia ser um espírito super evoluído. O Emmanuel, lá no iniciozinho do livro Paulo Estevão, faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, muitas vezes as pessoas, né, principalmente os espíritas, ficam se perguntando, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Né? E olha para o Paulo e fala, não, mas Paulo, né, gente? Pelo amor, que missão maravilhosa, não tenho essa. Pode não ter essa. Mas cada um tem a sua, diante das suas limitações, diante das suas virtudes, daquilo que pode desenvolver. Né? Cada um de nós tem um motivo para estar aqui. Né? Principalmente quando nós chegamos aqui, na casa espírita, mais certo ainda estamos de que temos um bom motivo para estar aqui. Né? E a nossa tarefa, a nossa missão, precisa ser levada a cabo com muita responsabilidade, né? Porque esse conhecimento
nos faculta muitas ferramentas para superar as nossas dificuldades. Então, olhando para a nossa vida do cotidiano, para as questões que nos acontecem, nós teremos a noção de qual é a nossa tarefa, de qual é a nossa missão. Não precisa nenhuma grande revelação e pode ser que não seja nada grandioso que vá mudar os rumos da Terra toda, mas dentro do nosso núcleo de ação, né, daqueles que estão próximos de nós, o nosso conhecimento, o nosso exemplo e tal, deve fazer diferença, né? E nesse caso, então, era uma trabalhadora ali, colaboradora daquele núcleo, que reencarnou e aos 15 anos, devido a uma determinada situação, ela faz essa prece. Vamos ver o que ele fala mais. Então, ela reencarnou, mas não seguiu desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Corpo está super legal, perfeito, as características biológicas estão ok. Mas as características morais, os ascendentes, dependem de tudo aquilo que nós trazemos, né, de todo esse nosso patrimônio. Então, vamos pensar, nós, né, que tivemos essa reencarnação super bem planejada, né, já chegamos aqui com a idade que temos, com uns com mais saúde, outros com menos, já temos aí um patrimônio sensacional, né, que é a possibilidade, então, dessa autonomia, de escolhermos estar aqui nessa noite, de buscarmos a resolução de tantas questões nossas. Então, temos um patrimônio fortíssimo, né, e toda uma estrutura aí para seguirmos as nossas tarefas e termos êxito, porque o plano é esse, né? É que cada um assumisse aí as suas responsabilidades e tivesse êxito no seu acordo, na sua tarefa. Às vezes, nós, por ação do nosso livre-arbítrio, fugimos aí do plano, mas está tudo planejado para dar certo, né? Pode seguir. E nós não seguimos desassistidos também, como ele fala ali. Pode passar o próximo. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Nossa, mas a vida é tão difícil, é tudo tão complicado? Porque você tem recursos para isso, né? É o que ele está dizendo ali. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débitos a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Então, nós temos débitos a resgatar e algumas coisas para atingir. Corpo perfeito, ou mais ou menos, né? Todo aquele planejamento bem feito direitinho e as questões morais dependendo aí de nós. Algumas coisas para resolver, outras coisas para atingir. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Então, está tudo programado para dar certo. Faça a sua parte que tudo vai dar certo, né? É mais ou menos isso que ele está falando. Então, ela veio com toda essa organização, não estava desassistida, como nós não estamos, né, desassistidos do nosso plano. Quanto mais complexo ele representa que mais estrutura nós temos para superar essas dificuldades, porque ninguém tem uma cruz maior do que possa carregar, não é verdade? Senão haveria alguma injustiça nessa história, e não existe, né? Nós já sabemos disso. Então, tudo isso deve nos servir de alicerce para que possamos enfrentar os nossos problemas, as nossas questões, né, e superar as nossas dificuldades, tornando sempre a nossa caminhada mais fácil, né, e não mais complicada, né, não complicando o nosso caminho, como ele fala ali. Pode seguir? Esse tempo está acabando. Mais uma. Mas ele deu toda essa explicação e tal, mas como tinha ali o André Luiz e mais um amigo aprendendo, né, o que acontece, eles resgatam uma frase lá do início. Mas que vem a ser uma oração refratada? Indagou o meu colega, mordido de curiosidade. Pode passar. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Pode passar. Então,
o que ele está falando é que ela fez a prece numa certa direção e ela foi, de alguma forma, desviada. Vamos entender por quê. Irmã, disse Clarice Preciso, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Pode passar. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. Ela tinha 15 anos. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. E a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos, empenho, energia e boa vontade para dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. A prece da Evelina era para a mãe. Ela pedia ajuda à mãe por conta de todas as situações que ela passava no lar. Que situações eram essas? O pai com a saúde debilitada, a madrasta com toda uma série de sintomas que tornavam o lar, então, algo insuportável, né? Uma vivência muito difícil. Então, lá na frente se fala, era uma prece urgente, insistente, e que ela fazia e repetia. E a prece foi refratada, a oração foi refratada. Porque diante de todas aquelas dificuldades que ela vivia naquela casa, com o pai e a madrasta, ela pedia ajuda para a mãe. Mas a mãe era o obsessor da casa. A mãe era quem causava toda aquela desarmonia. A mãe, né, ainda envolta no ciúme, como ele fala ali, que não aceitava ter perdido a primazia do lar, porque tinha desencarnado, o pai tinha desposado uma outra moça e tinha um filhinho. E tem, então, uma série de desdobramentos, que vocês vão ver o livro, vão ali na biblioteca, na livraria, vão comprar para ver o final da história. Era a mãe o obsessor do lar. Era a mãe o obsessor da casa. A prece dela tinha um fervor tão grande que foi direcionada para quem efetivamente pudesse ajudar, que no caso não era a mãe, porque ela era a causadora de toda aquela desarmonia. De forma que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, né? E a mãe tinha na posse, então, né, daquele lar, daquelas pessoas, daquela dinâmica em que ela era uma das personagens principais ali daquela dinâmica, o seu tesouro. E aí, de forma totalmente equivocada, acabava levando a desarmonia, o desequilíbrio, doença e tudo mais para dentro da casa. E aí os próprios benfeitores, trabalhadores, falavam, há 2 anos nós tentamos dissuadi-la dessa questão, mas ela não nos ouve. E aí vem, então, o desenrolar do livro, da história, que aí eu vou deixar para vocês lerem. Pode passar mais um, para a gente terminar? Mais um? Então, esse texto termina com a seguinte frase. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito, né? Foi aquela descrição daquele espírito feliz. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulado, sem consolações, separados dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, existem muitas moradas na casa do Pai. Os estados dos espíritos depois de reencarne, do desencarne, são infinitos, né? E com muitas variáveis. E as variáveis são dadas pelo que trazemos, então, no nosso coração, né? Pelo que trazemos, então, dentro de nós, por aquilo que nós aprendemos ao longo dessa nossa caminhada aqui, por onde nós colocamos o nosso valor, né? O nosso coração, a nossa atenção.
Então, esse é o momento de nós aprendermos a transcender, a sublimar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a constituir relações mais saudáveis, né, entre aqueles que nós convivemos, aqueles que nós amamos, para que no futuro o nosso estado, a nossa morada, possa ser a morada mais agradável e mais feliz possível, né? Que não sejamos nós os obsessores dos nossos lares, né? Que não sejamos nós aqueles apegados aos locais, às coisas que um dia usamos, né? Usufruímos, que não são nossas de fato, porque nosso é o patrimônio que nós carregamos conosco. Né, é aquilo que nós adquirimos aí e que carregamos ao longo das nossas existências, né, da vida infinita, da vida do Espírito. Então, que sirva então para a nossa reflexão, né, para o nosso lembrete e para que nós comecemos aí a nossa semana com essas disposições renovadas, né, de sermos melhores a cada dia. Boa noite.